Número 10. Uma joia escondida do Oriente Médio. Quando muitas pessoas pensam no Oriente Médio, suas mentes frequentemente saltam para destinos famosos como o horizonte futurista de Dubai ou os resorts luxuosos do Catar. Mas, silenciosamente localizado na borda sudeste da Península Arábica, existe um país que muitos viajantes ignoram. Esse país é Omã. E para aqueles que realmente o exploram, Omã revela-se como uma das joias escondidas mais deslumbrantes de toda a região. Ao contrário de muitos de seus vizinhos, Omã escolheu um caminho diferente de desenvolvimento. Em vez de preencher o horizonte com arranha-céus intermináveis, o país preservou cuidadosamente sua arquitetura tradicional e suas paisagens naturais. Como resultado, as cidades parecem autênticas, profundamente conectadas à sua história. Ao caminhar pela capital, Mascate, os visitantes imediatamente percebem algo em comum. Existem regulamentos rigorosos de construção que impedem edifícios extremamente altos. A maioria das estruturas é construída em elegantes estilos brancos ou em tons de areia, criando uma aparência calma e harmoniosa que se mistura perfeitamente com as montanhas e o deserto ao redor. Mas a verdadeira beleza de Omã vai muito além de suas cidades. O país está repleto de paisagens que muitos viajantes descrevem como quase mágicas. A leste, você encontrará intermináveis dunas douradas no lendário deserto conhecido como Vahaba Sands. Aqui, ondas de areia se estendem por centenas de quilômetros, criando um dos ambientes desérticos mais impressionantes do Oriente Médio. Os viajantes frequentemente andam de camelo pelas dunas, passam noites em acampamentos no estilo beduíno e observam pores do sol que pintam todo o deserto em tons de laranja e vermelho profundo. Em contraste com o deserto, Omã também oferece montanhas dramáticas e vilarejos frescos nas terras altas. Os picos imponentes de Jebel Shams, a montanha mais alta do país, observam o que os moradores orgulhosamente chamam de Grande Cânion da Arábia. Da borda desses penhascos, a vista desce milhares de metros em um vasto cânion esculpido pelo tempo e pelo vento. Para caminhantes e aventureiros, esta região oferece algumas das rotas de trekking mais inesquecíveis de todo o Oriente Médio. Outra característica surpreendente de Omã é sua costa. O país possui mais de 3.000 quilômetros de litoral ao longo do Mar da Arábia e do Golfo de Omã. Praias escondidas, águas turquesas e vilarejos de pescadores intocados estão espalhados ao longo dessa costa. Lugares como Salalah, no sul de Omã, até se transformam durante a temporada de monções de verão conhecida localmente como Karef. Durante esse período, a paisagem desértica de repente se torna verde, com cachoeiras, colinas cobertas de névoa e vegetação tropical, algo muito raro nesta parte do mundo. Apesar de toda essa beleza natural, Omã permanece muito menos lotado do que muitos destinos turísticos famosos. Os visitantes frequentemente descrevem o país como pacífico, acolhedor e refrescantemente autêntico. Em vez de enormes multidões de turistas, os viajantes encontram fortes tranquilos, mercados tradicionais chamados são os moradores amigáveis ansiosos para compartilhar histórias sobre sua cultura. Talvez esse equilíbrio entre tradição antiga e natureza intocada seja o que realmente torna Omã especial. É um país onde fortalezas centenárias ainda guardam passagens montanhosas, onde pescadores ainda navegam em barcos de madeira tradicionais chamados dolls, e onde vastos desertos permanecem em grande parte inalterados há milhares de anos. Para viajantes que procuram algo diferente, algo real e profundamente conectado à história, Omã não é apenas mais um destino no Oriente Médio. É um tesouro escondido esperando para ser descoberto. Número 5. É muito difícil para mulheres omanenses se casarem com estrangeiros. Na sociedade conservadora e focada em tradições de Omã, o casamento não é apenas uma decisão pessoal entre duas pessoas. Ele também está intimamente ligado às tradições familiares, às expectativas sociais e às regulamentações nacionais. Para muitos visitantes que exploram o país, especialmente aqueles que passam tempo na capital Mascate, uma realidade surpreendente que descobrem é que pode ser muito difícil para mulheres omanenses se casarem legalmente com homens estrangeiros. Ao contrário de muitos países ocidentais, onde casamentos internacionais são relativamente simples, Omã possui regulamentos rigorosos quando se trata de cidadãos casarem com estrangeiros. Essas regras fazem parte de um esforço mais amplo do governo para proteger a identidade nacional, manter tradições culturais e regular a imigração.
Enquanto homens omanenses às vezes recebem permissão para se casar com mulheres estrangeiras sob certas condições, o processo para mulheres omanenses que desejam se casar com homens não omanenses é significativamente mais complicado. Para que uma mulher omanense se case legalmente com um estrangeiro, geralmente ela precisa de aprovação especial do governo. Essa aprovação não é concedida automaticamente. As autoridades analisam o caso cuidadosamente e a permissão pode ser negada por uma variedade de razões. O processo frequentemente envolve extensa documentação, solicitações oficiais e às vezes longos períodos de espera. A aprovação da família também desempenha um papel importante. Na cultura tradicional omanense, o envolvimento da família nas decisões de casamento ainda é muito forte. Pais e membros da família extensa frequentemente esperam que os casamentos ocorram dentro do mesmo contexto cultural e nacional. Por causa disso, relacionamentos com estrangeiros às vezes podem enfrentar pressão social ou desaprovação mesmo antes de surgirem desafios legais. Outro fator importante é a cidadania e o status legal das crianças. Em Omã, as leis de nacionalidade historicamente tornaram mais fácil para as crianças obterem cidadania por meio de um pai omanense do que por meio de uma mãe omanense. Essa diferença legal tem sido uma das razões pelas quais as autoridades tradicionalmente têm sido cautelosas ao aprovar casamentos entre mulheres omanenses e homens estrangeiros. Apesar desses desafios, casamentos internacionais ainda acontecem em Omã. Na última década, as atitudes sociais começaram lentamente a mudar, especialmente entre as gerações mais jovens que estudam no exterior, viajam ou interagem mais com pessoas de diferentes culturas. A globalização, a educação e a internet gradualmente introduziram novas perspectivas sobre relacionamentos e casamento. No entanto, em comparação com muitos outros países ao redor do mundo, o caminho para mulheres omanenses que desejam se casar com estrangeiros continua complicado e muitas vezes incerto. Isso reflete o quão profundamente cultura, lei e tradição estão entrelaçadas na vida cotidiana em Omã. Para viajantes estrangeiros que tentam entender a verdadeira estrutura social do país, este tema revela uma verdade importante. Por trás dos belos desertos de Omã, de suas antigas fortalezas, de suas cidades modernas, existe uma sociedade onde a tradição ainda desempenha um papel poderoso na formação das escolhas pessoais e da vida familiar. Número 1. Um dos países mais ricos em recursos do Oriente Médio. Localizada na borda sudeste da Península Arábica, a nação de Omã frequentemente é ignorada quando as pessoas falam sobre riqueza e recursos no Oriente Médio. Enquanto países como a Arábia Saudita ou Emirados Árabes Unidos geralmente dominam as manchetes, Omã silenciosamente ocupa uma posição significativa como uma das nações mais ricas em recursos e estrategicamente importantes da região. Durante séculos, a localização geográfica de Omã desempenhou um papel crucial em sua prosperidade. O país está situado perto da entrada do Golfo Pérsico, uma das rotas de transporte de energia mais importantes da Terra. Todos os dias, enormes petroleiros transportando milhões de barris de petróleo bruto passam por águas próximas, tornando Omã um ator fundamental na logística energética global. Mas a riqueza de Omã não se limita à sua localização. Sob as areias do deserto e as montanhas acidentadas encontram-se recursos naturais valiosos que mudaram a economia moderna do país. O petróleo e o gás natural continuam sendo a espinha dorsal do poder financeiro de Omã. Desde a descoberta de reservas comerciais de petróleo na década de 1960, o país se transformou de um reino desértico relativamente isolado em um estado em rápido desenvolvimento com infraestrutura moderna, rodovias, portos e cidades. Hoje, Omã produz centenas de milhares de barris de petróleo todos os dias, exportando grande parte para mercados internacionais. Essas exportações geram uma parcela significativa da receita do governo e financiam serviços públicos, educação, saúde e grandes projetos de desenvolvimento em todo o país. A capital, Mascate, reflete claramente essa transformação. Antes uma tranquila cidade portuária conhecida principalmente pelo comércio e pela pesca, Mascate cresceu e se tornou um centro urbano moderno repleto de grandes rodovias, hotéis de luxo, edifícios governamentais, mercados vibrantes. Ainda assim, ao contrário de algumas capitais vizinhas do Golfo repletas de arranha-céus imponentes, Omã escolheu um estilo arquitetônico mais tradicional, preservando sua identidade cultural enquanto ainda se beneficia da riqueza dos recursos.
Além do petróleo e do gás, Omã também possui importantes recursos minerais. O país tem depósitos de cobre, cromita, gesso, calcário e mármore. Esses materiais apoiam a construção, a indústria e os mercados de exportação. Omã historicamente foi famoso pela mineração de cobre, com evidências mostrando que civilizações antigas extraíam cobre das montanhas omanenses milhares de anos atrás. A pesca é outro recurso que continua desempenhando um papel importante na economia omanense. Com mais de 3.000 quilômetros de litoral ao longo do Mar da Arábia, o país tem acesso a ecossistemas marinhos incrivelmente ricos. Pescadores omanenses capturam atum, sardinhas, lagosta e muitas outras variedades de frutos do mar que são exportadas para todo o mundo. Apesar dessa abundância de riqueza natural, Omã seguiu um caminho diferente em comparação com algumas outras nações ricas em recursos. O governo tem trabalhado ativamente para diversificar a economia para que o país não dependa apenas do petróleo. Investimentos em turismo, logística, energia renovável e manufatura estão gradualmente moldando um futuro econômico mais equilibrado. Nos últimos anos, novos portos, zonas industriais e projetos de comércio internacional surgiram em todo o território de Omã. Locais estratégicos como a cidade portuária de Duque estão sendo desenvolvidos como grandes centros logísticos globais, conectando a Ásia, África e Europa. Tudo isso mostra que Omã é muito mais do que apenas outra nação desértica. Com ricos recursos naturais, uma posição geográfica estratégica e uma longa história de comércio e poder marítimo, o país construiu silenciosamente uma base econômica sólida que continua a influenciar o Oriente Médio moderno. E para os visitantes que exploram as paisagens de Omã hoje, desde vastos desertos dourados até dramáticas cadeias de montanha e antigas cidades costeiras, fica claro que essa nação rica em recursos possui muito mais profundidade e complexidade do que muitas pessoas imaginam. Então aí está. Omã é muito mais que apenas outro país no mapa. Desde desertos de tirar o fôlego, montanhas imponentes, até praias escondidas, tradições antigas, esta nação misteriosa esconde histórias que a maior parte do mundo nunca ouviu. Mas aqui está a verdadeira pergunta. Você realmente visitaria Omã depois de descobrir esses fatos chocantes? Deixe-me saber o que você acha nos comentários abaixo. E se você gostou de descobrir a realidade escondida de Omã, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, porque o próximo país que explorarmos pode surpreender você ainda mais.